Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para que a gente possa iniciar aí mais uma semana de aula de língua portuguesa, tá? Hoje, com a disciplina de gramática, a gente vai trazer o tema das figuras de linguagem, tá? Para que a gente possa aprender um pouco mais. Olha só, a gente pode dizer aí que figuras de linguagem, tá? Também conhecidas como figuras de estilo, são recursos que alguns escritores, tá? A maioria deles utilizam aí para provocar um efeito interpretativo no leitor. Então, esses artifícios, eles são usados aí na linguagem quando queremos não usar o sentido real das palavras, tá? Daquilo que tá sendo dito, e sim um sentido mais figurado, ok? Mas para que a gente possa entender como funciona isso tudo, os recursos estilísticos, as figuras de estilo e as figuras de linguagem, é interessante que a gente também revise e entenda as palavras, o uso aí das denotações e das conotações. Vocês já ouviram falar aí o que seria conotação ou denotação? Já? Se não, a gente vai entender agora, tá? Existem aí dois conceitos muito importantes que são fundamentais, tá? Para revisar antes da gente estudar as figuras de linguagem, como eu falei, né? Que são eles, a denotação e a conotação, e a gente pode trabalhar aí com a conotação. Ela vai estar fazendo referência, ela diz respeito aí às expressões no sentido figurado. Então, toda vez que eu me referir a conotação, tá? Eu estou me referindo a sentidos figurados, tá? Ou seja, a depender do contexto dos termos em que apresentam diferentes significados. Então, é caracterizado por possuir aí termos criativos e que despertam os sentimentos do receptor. Então, toda vez que eu estiver falando, me referindo à conotação, eu estou falando do sentido figurado, tá? De uma linguagem figurada e não do sentido real daquela palavra, tá? E quando eu estiver me referindo à denotação, ou vocês ouvirem falar sobre denotação, tá? Ela remete às palavras que são usadas no sentido literal, no sentido real, tá? Ou seja, que elas independem do contexto que estão sendo usadas. Termos denotativos apresentam aí significados original do dicionário, tá? Então, toda vez que eu ouvir denotação, eu ligo a dicionário. Uma regrinha bem fácil para vocês aprenderem o sentido denotativo e o sentido conotativo é que conotativo, eu utilizo sempre essa regrinha para que eu nunca esqueça, tá? Então, utilizem aí vocês também. Conotação, coração, a linguagem figurada, a linguagem interpretativa, que tem uma relação de sentidos amplos, né? Já a denotação, eu associo a dicionário, a linguagem real, aquela linguagem que não tem um sentido figurado, que é aquilo e aquilo mesmo, tá? Então, para que vocês não esqueçam, vocês sempre tenham em mente que conotação é a linguagem que vem do coração, a linguagem poética, que eu vou utilizar várias interpretações. A denotativa, a linguagem que vem do dicionário, aquela que é o sentido real das palavrinhas, tá? Assim vocês não vão esquecer e fica bem mais fácil memorizar e entender. E por que a gente precisa entender aí esses sentidos, né? Esses recursos aí no discurso, né? No nosso papo aqui de hoje? Porque a gente precisa entender aquilo que está sendo posto com sentido figurado e aquilo que está sendo posto com sentido real no texto, né? Na interpretação também. Então, as figuras de linguagem, elas precisam serem estudadas e analisadas para que a gente não venha aí a confundir as coisas e não levar para o lado denotativo, que seria o sentido real, tá? Mas, dentro das figuras de linguagem, elas vão ter várias classificações, tá? Nessa aula, a gente vai estar estudando algumas delas, tá? Então, as figuras de linguagem aí, elas são, da língua portuguesa, elas estão catalogadas em 4 formas distintas, ok? A gente vai ter aí, ó, as figuras de palavras, tá?
que diz respeito ao significado das palavras, ok? As figuras de pensamento, que envolve aí uma combinação de pensamentos. As figuras de sintaxe, tá? Que modificam a estrutura gramatical da frase. As figuras de som, que diz respeito à sonoridade dos termos, ok, gente? Na aula de hoje específica, nós vamos apenas estudar algumas figuras, tá? De palavras, tá? Só apenas as figuras de palavras. As demais a gente vai estar estudando nas próximas aulas. Então, as figuras de palavras, tá? Ou as figuras semânticas, como algumas pessoas chamam, elas são conhecidas como figuras aí, né? As figuras semânticas, como figuras de palavras, que são catalogadas aí em metáfora, tá? Metonímia, catacrese, comparação, sinestesia, perífrase, tá? Além de outros aí menos relevantes, mas aqueles que são mais cobrados, que a gente vê com mais uso, mais frequência aí, são justamente essas figuras aí que eu falei para vocês, tá? As figuras semânticas, ok? E a gente vai estudar cada uma delas, tá, gente? Então, o início aí a gente vai ver a metáfora. Quem não já ouviu falar de metáfora, né? Que é uma figura aí de linguagem que acho que é a mais conhecida, tá? Que nela as palavras aí elas vão apresentar aspectos que não são comuns no sentido literal, no sentido concreto, tá? Vou estar utilizando a metáfora, estou falando em metáforas, tá? Observem no exemplo que eu vou dar para vocês o trecho da canção Meteoro, de Luan Santana. Quem gosta de Luan Santana aí? Ele diz o seguinte: você é raio de saudade, meteoro da paixão. Né? Então, olha só o que ele utiliza, recursos linguísticos, né? Ele utiliza aí as figuras de palavras, ele utiliza a figura metáfora, tá? E é nessa canção aí dele, né, nesse trechinho aí, quando ele diz você é raio de saudade, meteoro de paixão, as palavras raio e meteoro são usadas de maneira figurativa, tá? Não é que ele queira dizer aí que ela é realmente um raio, né? Que a pessoa realmente é um raio. Não tem como, né? Então, e muito menos meteoro da paixão, né? Então, ele utiliza um recurso linguístico, uma linguagem figurativa, ele utiliza lá a conotação, lembram? E utiliza aí o uso da metáfora, ele faz uma associação da pessoa com um raio, né? Um raio que tem toda uma importância, que tem todo um significado muito de força, né? Então, a saudade ali é como se fosse um raio. E o meteoro da paixão seria justamente esse fenômeno que é raro, que tem toda uma peculiaridade. Então, ele faz essa associação, tá? Então, ele utiliza uma linguagem o quê? Figurativa, tá? E essa linguagem aí figurativa que vai ser justamente a metáfora, né? Que ela vai estar utilizando aí palavras que apresentam aspectos, né? Que não são comuns no sentido real. Quem ouviu falar em saudade, um raio de saudade, nem meteoro da paixão, né? Então, são palavras pouco comuns e que são utilizadas aí no sentido figurativo, ok? Que a gente pode estar fazendo aí uma associação, uma relação, tá? Fazer um trocadilho. Então, além desse trechinho da música de Luan Santana, a gente também pode analisar as metáforas, que elas são bem utilizadas principalmente nas tirinhas, tá? Eu coloquei uma tirinha para vocês, observem aí, que diz o seguinte: fala uma coisa romântica. Meu nome é uma caravana de rosas vegano num deserto. Inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Ai, você está querendo demais. Então, vejam só aqui o uso da metáfora aí, né, nessa tirinha, ele ocorre quando ele diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável.
Então, aí depois o ratinho lá não entende, né? Diz, tá, agora você traduz. Por quê? Porque o outro companheiro dele está utilizando recursos linguísticos, recursos de figuras de palavras específicos da metáfora. Então, ele utiliza metáforas, ele utiliza palavras que façam associação com aquilo que ele está falando, né? Que seria aí o amor, né? Ele associa o amor dele por aquela pessoa a uma caravana, um monte de rosas que estão vagando no deserto inefável. Então ele faz essa associação, ele utiliza de metáforas para falar, para explicar o amor dele, tá? As tirinhas são recursos que a gente tem, que utilizam muito a figura de linguagem, tá? Então a gente viu aí a metáfora, né, que vai ser essa associação, quando eu quero associar, por exemplo, amor é fogo que arde, né? Então, como que o amor é um fogo, né, gente? Não é que o amor seja um fogo, mas eu faço uma associação de tão intenso que ele é. Quando isso acontece, eu estou utilizando a metáfora, tá? E aí, quando a gente tá falando de metonímia, a metonímia, por sua vez aí, diz respeito à figura de linguagem que expressa uma substituição de uma palavra por outra ou por aproximação, quando eu substituo, tá? Aí vai existir aí, por exemplo, eu coloquei um exemplo aí para vocês, observem, que ele diz, Adriana ler Clarice Lispector. Nessa frase, o que ocorre? Eu vou substituir a obra pelo autor, tá? Nesse sentido, a Adriana ler o quê? Obra de Clarice Lispector. Aí você diz, Adriana ler Clarice Lispector? Como assim? Ela não lê a pessoa, ela lê a obra dessa pessoa. Né? No caso aí seria a obra de Clarice, né? Então ela estuda, ela lê os textos, tá? Então eu troquei aí, né? Quem eu troco? A obra, o nome da obra, pelo nome do autor, ok? Outro exemplo de metonímia, Lucas usou a gilete. Então quando eu digo, né, nesse sentido aí, o que acontece para que se torne uma metonímia? A marca pelo produto, né? Ao invés de eu falar, Lucas usou a lâmina de barbear, eu utilizo o nome Gillette, porque Gillette não é o nome da lâmina, né? Gillette é uma marca. Então, eu utilizo a marca do produto e não o produto em si. Correto seria, não que seria correto, mas o objeto seria a lâmina, mas aí eu utilizo o nome da marca, ok? Então, a metonímia vai acontecer muito isso. Eu utilizo sempre o autor pela obra, a marca pelo produto, tá? Então, toda vez que eu tiver esse trocadilho, eu tô utilizando o quê? A metonímia, tá, gente? Então, lembre-se disso, metonímia, ela vai fazer esse trocadilho, tá? Ela substitui uma palavra por outra, ou também por aproximação, ok? E aí a gente vai ter a metonímia no uso da tirinha, tá? Observe que todos esses exemplos aí das figuras, eu trago sempre o exemplo no texto, numa frase, mas também eu trago na tirinha porque é bem cobrado em vocês, principalmente nas avaliações, tá? Então, para que vocês possam se familiarizar. Nessa tirinha aí, observem no vídeo que a gente vai ter aí uma conversa de Chico Bento. E ele vai dizer o seguinte, meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? E Chico Bento responde, o meu pai só tem um boi, mas ele tá inteiro. Então, o que houve aí com o entendimento de Chico Bento quando o amigo dele disse que o pai dele tinha 800 cabeças de boi? Ele entendeu no sentido de conotação ou no sentido denotativo? Então, o que acontece? Chico Bento acaba entendendo, né, a fala desse amigo dele no sentido denotativo, no sentido real. Ele entendeu que o pai do colega dele tinha 800 cabeças, então ele imaginou aí que seria cabeças apenas, né, de gado.
E aí ele disse que o pai dele tinha só um boi, mas que ele estava inteiro, né? Porque ele permanecia intacto. Então, houve aí uma má interpretação dele, entendeu? No sentido denotativo, que seria no sentido o quê? Um amigo dele falou da quantidade, né, de bois aí. Então, a metonímia vai ocorrer justamente isso, quando o amigo de Chico Bento substitui o vocabulário boi para cabeças de gado. Então, o que acontece? Existe o uso da metonímia aí, né? Eu substituo, meu pai tem 800 bois, eu digo, meu pai tem 800 cabeças de gado. Então, eu faço um trocadilho aí, né? Então, eu utilizo a metonímia, ok? Então, toda vez que vocês ouvirem esses trocadilhos aí, nesses sentidos de figuras de palavras, né? Eu vou estar me referindo à metonímia, ok, gente? Bom, outra figura aí de palavra que é bem interessante vai ser a catacrese, tá? Na figura de linguagem catacrese, ela é empregada quando queremos denominar algo que não tem significado específico, algo que não tem como, tá? Ser explicado. Por exemplo, ele retirou 3 dentes do alho. O braço da cadeira está danificado, né? Então, quando eu me refiro aí a braço da cadeira e ao dente de alho, são coisas que não existem, né? Não existe braço da cadeira, a cadeira não tem braço, né? O alho não tem dente. Mas aí eu faço o quê? Essas coisas elas não existem, mas todavia, por falta de uma palavra própria, né, para que eu possa designar aquele local ali da cadeira e ao alho, né, os bagrinhos do alho, usamos aí uma gambiarra, vamos dizer assim, para que a gente possa transmitir aquilo que a gente está querendo falar, que associa aí, né? Então, ou seja, nós inventamos uma palavra para isso. A gente inventou que a cadeira tinha um braço, a gente inventou que o alho tinha um dente, para que a gente possa definir aquela parte, aquele objeto, tá? Então, quando isso acontece, eu estou me referindo a catacrese, tá? Que é quando a gente quer denominar algo, tá? Que não tem um significado específico, eu estou me referindo a catacrese. A gente observou aí nas orações, agora a gente vai analisar a catacrese, tá? Na tirinha. Observem só essa tirinha que tem aí no vídeo, tá? Nós temos alguém fugindo da bala, né? E temos um balãozinho que diz o seguinte: o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, né? Então, o uso dessa expressão aí, bala perdida, é utilizada por não ter outra mais específica para designar essa expressão. Então, não tem um termo específico para falar, para me referir sobre essa expressão. Então, eu criei aí bala perdida, tá? Então, quando isso acontece, eu estou utilizando figura de palavra catacrese, ok? E aí, a gente também vai ter a comparação, tá? Na figura de linguagem comparação, ela remete a uma ação de atribuir semelhança de uma coisa em outra, tá? Por isso é comum utilizar aí termos como assim, igual a, que nem, tal qual, assim como, tá? Além de outros. Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Vamos analisar em uma tirinha, né? Como fica o exemplo. A gente tem aí a tirinha que diz o seguinte: acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E ele, O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí, entendi, né? Então, o que acontece aí? Que o uso da comparação por meio do conectivo como, tá? Ele faz a associação aí, ele diz que o amor é como uma flor e o amor é como o motor do carro, tá? Então, ele associa a palavrinha amor, tá? O significado a essas outras expressões.
Do mesmo jeito, lá no início, quando ele diz que seus olhos são como jabuticabas. Então, ele faz uma comparação. Cuidado para não confundir comparação com metáfora, tá? Metáfora é uma associação de um termo a outro, mas eu não utilizo aí alguns termos para fazer essa ligação, tá? É diferente da comparação, porque ele vai estar utilizando esses sentidozinhos aí, ó. Ele vai utilizar um conectivo. Na metáfora, ele não utiliza o conectivo, ele só faz a associação, tá? Ele coloca aí outros nomes, outros termos, que se assemelham àquilo que está sendo dito. Mas na comparação, ele utiliza também essas semelhanças a algumas coisas, mas ele utiliza sempre um conectivo, tá? Que são esses aí que eu falei para vocês. Assim, igual como, que nem, tal qual, tá? Então, a diferença vai ser no conectivo, tá, gente? E aí, a gente vem para outra figura de pensamento, que é a sinestesia. A sinestesia diz respeito à figura de linguagem que abrange aí uma união de sentidos distintos, tá? Por exemplo, a voz de Rogério era doce. A voz aí corresponde ao quê? Audição, né? No entanto, o que eu faço? No exemplo que a gente acabou de dar, né? Ela é aplicada no sentido o quê? De paladar. Então, o que a sinestesia faz? Ela vai fazer um trocadilho, né? Ela abrange aí uma união de sentidos. E quando eu falo de sentidos, é sentidos físicos mesmo, tá? É como se eu sentisse com os olhos, eu tocasse com o paladar, tá? Então, ele vai fazer esses trocadilhos. Observem nessa frase que eu acabei de falar, né? Que a voz de Rogério era doce. Então, a gente tem como saber se a voz é doce? Não tem, né, gente? Voz a gente escuta e não tem o paladar, é diferente. Mas a sinestesia, ela faz isso, tá? Ela faz esse trocadilho aí de sentidos, tá? Olha na tirinha, vamos analisar numa tirinha como é que funciona aí, né? A gente tem... E foi então que ele me deu aquele olhar de fogo dela, né? Nossa, quanto tempo que eu não ouvir alguém usar uma sinestesia não tinha nada a ver com sino, não era pude, desprezo mesmo, era desprezo mesmo. Quais preocupadas com esse olhar você me deu agora, né? Então, é uma tirinha que tá bem difícil aí a leitura, porque tá pequenininha, no vídeo fica melhor para vocês verem. Mas, no sentido completo aí, ele vai dizer o seguinte, ó, que na tirinha, né, ele encontra aí a expressão olhar frio, né? E essa expressão é um exemplo típico de sinestesia, né? Olhar frio. Como que eu vou dizer que o olhar é frio, né, gente? Se eu tô olhando, eu vou estar sentindo? Como é que a gente sabe que tá frio? Pela questão do sentido, né, do tato, e não do olhar, do visual. Então, ele diz que olhar frio é uma figura sinestésica, né, que vem da sinestesia, pois ela vai misturar aí os sentidos, né, com da visão e da capacidade de sentir a temperatura, se está quente, se está frio, tá? Então, aí vai a sinestesia na tirinha, tá? Para vocês verem, e a sinestesia na frase. E a gente vem para outra figura de pensamento, de palavra, que é a perífrase, tá? A perífrase também é chamada de antonomasia. Então, vocês podem encontrar em alguns livros falando sobre perífrase ou sobre antonomasia, tá? Então, mas as duas querem dizer a mesma coisa, tá, gente? Então, ela é caracterizada aí pela substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique da mesma. Como assim, professora? Olha o exemplo. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Então, quando eu falo que o rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros, seria aí a forma
gramaticalmente correta. Então, o que é que eu utilizo? O rei das selvas, né? Eu substituo aí uma palavra por mais de uma palavra, né? Eu poderia ser bem específica e dizer que é o leão, mas eu utilizo outras palavras para caracterizar. Rei das selvas, tá? E como é que a gente vê a perífrase na tirinha? Olha só, a gente tem aí uma tirinha, né? Que vai dizer que pode deixar esse guarda-chuva porque aí embaixo é que é a terra da garoa. Então, na charge, né? Aí a gente vai ter a imagem que vocês vão ver aí. Em cima temos o termo, a expressão terra da garoa, que substitui aí a cidade de São Paulo. Então, utiliza aí termos e outras palavras para denominar a palavra, só que de forma diferente, tá? Então, terra da garoa seria São Paulo. Então, isso acontece com a perífrase ou a antonomasia, tá, gente? Então, as figuras, né, elas são extensas. Para a aula de hoje, a gente vai se deter apenas nas figuras de palavras, tá? Eu quero que vocês estudem elas direitinho. As dúvidas, vocês já sabem. Não guardem dúvidas, gente. Eu tô sempre aqui disponível para vocês, tá? Professora, eu não entendi. Professora, pode repetir, eu tô aqui. Então, o importante é que vocês compreendam. A gente vai estudar passo a passo de cada uma dessas figuras, tá? De cada uma classificação delas. A classificação de hoje foi das figuras de palavras, tá? Deem uma olhada, deem uma revisão. E nas próximas aulas a gente continua com esse conteúdo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer dúvida eu estou por aqui, tá, pessoal? Então, até a próxima aula. Respondam o exercício que tem aí, tá? De fixação, e o exercício que é para responder durante a aula. As demais coordenadas eu dou para vocês no nosso grupo, tá? E qualquer coisa, estou por aqui. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.